E aí pessoal, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de português, isso mesmo. Hoje a gente vai estar revisando aí um pouquinho mais sobre o gênero reportagem, falando aí um pouquinho também sobre o gênero notícia, que está muito ligado às vezes com a reportagem, tá certo? E também vamos tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis sobre esse assunto, tá certo? A gente vai aí justamente se aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Beleza? Então vamos lá. Antes de iniciar falando ali sobre as características de reportagem, o que é que tem no texto, vamos trabalhar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho o que é que será que é a reportagem. Vamos nessa? Vamos lá. A reportagem, ela é um gênero textual e a gente vai classificar ali como sendo jornalístico, certo? Ou seja, ele está ali junto dos artigos de opinião, junto ali das notícias, certo? Junto das charges também, que é um gênero que tem muito a ver ali com a questão do uso de imagem e texto, certo? Para satirizar, para criticar algum evento, alguma coisa, que a gente vai ver em alguns momentos mais para frente, certo? Mas, então, quando se falar aí de reportagem, você já pensa, isso é um texto jornalístico, certo? E qual é ali a função, ou no caso ali, o objetivo da reportagem? O objetivo da reportagem, assim como no caso da notícia, é o de informar o seu leitor. Esse é o ponto principal, é o norte, vamos dizer assim, da reportagem, certo? Assim como é no caso da notícia. A diferença aqui, da reportagem com relação à notícia é que na reportagem, por exemplo, tendo o objetivo aí de informar o meu leitor, eu posso utilizar em alguns momentos de uma escrita mais expositiva, eu apresentando as informações para ele. Eu posso utilizar ali de elementos descritivos, que, diferente no caso aí da notícia, eu não tenho essa possibilidade de descrever tão detalhadamente, colocar aí questão de uso de adjetivos, tá certo? As reportagens ela tem aí uma possibilidade de eu descrever com mais detalhes, tá certo? Eu me alongar mais nessas questões. Claro, na notícia a gente vai ter também aí alguns elementos descritivos, mas eles tendem a ser mais objetivos, tá certo? Eles não utilizam ali de muitos adjetivos para aprofundar esse assunto. Na reportagem vai ter também aí o uso da questão da narração, certo? O repórter ele vai colocar aí um texto narrativo em certos pontos para poder apresentar os fatos, o tema que está sendo proposto para aquela reportagem. E, é claro, tem a possibilidade aí da atuação da opinião de quem escreveu, ou, no caso também, a opinião do meio do jornal no qual essa reportagem está localizada, tá certo? Reportagem, elas estão ligadas aí, como já falei, ao gênero notícia, mas elas também estão ligadas à questão ali dos artigos de opinião. O gênero notícia no sentido de informar o leitor e dos artigos de opinião no sentido de expor a opinião, certo? De quem escreveu aquele texto, ok? Beleza, o que mais que a gente pode falar com relação ao gênero reportagem? Ele vai ser aí um texto extenso, ou seja, ele vai ser aí um texto justamente que vai ter um aprofundamento maior sobre aquele assunto, sobre aquele tema trabalhado. Ele é resultado de uma investigação mais detalhada desses fatos, certo? Acrescentando informações em maior profundidade, ok? Eu posso, por exemplo, criar uma reportagem através de alguma notícia, algum fato que aconteceu, certo? E com isso aí eu vou explorar mais esse fato. Vou pesquisar através de entrevistas, através ali de contato com documentos, com pessoas que observaram aquele evento ou que têm uma opinião específica, como no caso ali de especialistas sobre esse evento, tudo isso para dar um suporte maior a toda a informação que está sendo exposta, tá certo? E é claro, aí tem a possibilidade também do próprio repórter ele apresentar as suas opiniões com relação àquele fato, tá certo? Se ele é a favor, se ele é contra, se o jornal em questão ele se posiciona a favor, se ele se posiciona contra. Na reportagem a gente tem essa possibilidade, certo? Da questão da opinião como sendo um ponto importante na reportagem. Na notícia a gente não vai ter essa questão, vai ser apenas falar do fato pelo fato, certo? Quem tem a obrigação na notícia de
criar a opinião, ou desenvolver a opinião, é o leitor. Na reportagem, não fica assim tão restrito, tá certo? A essa regrinha, entre aspas. Tá certo? A gente tem aí o fato sendo apresentado, mas a gente também vai ter a opinião do responsável com um certo destaque ali, tá certo? Para poder justamente falar mais sobre esse assunto, ok? O que mais que a gente pode falar aqui com relação a isso? Como eu já falei, é um texto mais longo, vai ter aí mais informações, né? Diferente da notícia, que a notícia geralmente é um texto curto, de caráter impessoal, ou seja, não tem aí a opinião, ok? Ambos vão ter aí a questão de informar o leitor, certo? Sobre o fato ocorrido, mas tem um elementozinho que diferencia a notícia da reportagem, que é justamente a questão da assinatura. Na notícia não é tão obrigatória, não é tão importante assim a assinatura de quem fez aquele texto, certo? Já na reportagem, como a gente vai ter aí o papel de se colocar a opinião, certo? Vai ter essa possibilidade da opinião, é importante que se destaque quem foi que fez esse texto, quem é o responsável por esse texto, assim como o responsável ali pela opinião colocada nele, entendeu? Então, na reportagem vai ter a assinatura do repórter, beleza? Esse repórter aí, ele vai estar apresentando, colocando ali o seu nome e, é claro, a sua obrigação por falar sobre alguma opinião específica, ok? Em resumo, podemos dizer que a notícia ela faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens elas fazem parte ali do jornalismo mais opinativo, certo? Eu vou ter, é claro, a informação, mas eu também vou ter a opinião sendo ali destacada. Beleza, o que é que a gente pode encontrar na reportagem? A reportagem ela pode conter ali um tema, tá certo? Toda reportagem ela parte ali de algum assunto em específico, certo? Pode ser um assunto recente ou um assunto mesmo antigo, certo? Que por algum motivo em específico foi retomado, tá certo? Ela vai ter ali a questão do uso de entrevistas para justamente poder se aprofundar no tema, certo? Ele vai tentar ali entrar em contato com especialistas, com pessoas que têm opiniões diferentes, para justamente ampliar esse texto, tá certo? A gente vai ter aí também a questão do uso de pesquisas, seja pesquisa de documento, seja pesquisas de outras fontes, tá certo? A gente vai ter aí a apresentação de dados através, por exemplo, de gráficos, tabelas. A gente vai ter também o uso de imagens, que são textos não verbais, para, por exemplo, apresentar aquilo que está sendo elaborado ali no texto, certo? De uma forma mais simples, mais direta, vamos dizer assim. O uso das imagens ele é muito comum nos gêneros jornalísticos, tanto reportagem quanto notícia, como essa forma, essa fonte extra de informação. Porque no momento que você olha uma imagem, geralmente você já tem uma certa noção ali do caminho que vai estar sendo seguido, tá certo? Vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui com relação a essa questão? Com relação aqui à ideia, certo, da linguagem utilizada na reportagem. Embora a linguagem ela seja, na sua grande maioria, ali, impessoal, tá certo? Ela tente manter ali a questão justamente de não colocar muita opinião, certo? Ele é um texto opinativo, ok? Então, ele vai estar sendo aí, sempre trazendo essa dinâmica do impessoal, certo? Da coisa mais direta, ligada ali ao fato, com aquela linguagem mais pessoal, mais próxima ali da opinião, certo? Seja a opinião do repórter, seja a opinião de quem foi entrevistado, tá certo? Então a gente tem essas notazinhas mais pessoais. Às vezes, o jornal ou a revista empregam linguagem com traços de informalidade, dependendo aí do público a que se destina. No texto jornalístico chamado de notícia, a gente vai ter um texto mais formal, certo? Utilizando ali termos, expressões específicas com relação àquele evento. No gênero reportagem, a gente vai ter aí esse uso da informalidade, certo? De termos um pouco mais brandos, um pouco mais ligados ao cotidiano, para justamente
tornar essa reportagem, já que é um texto tão longo, certo? Mais atrativo para o seu leitor, ok? Então aí a gente vai ter essa informalidade apresentada, por exemplo, aí na própria questão das entrevistas, certo? A forma como o entrevistado vai se comunicar, como ele vai se expressar, certo? Vai estar ali na reportagem, tal qual, certo? Foi feito, foi transcrito da entrevista original, tá certo? E aí com isso a gente vai ter esse texto assim, vagando aí entre o formal e o informal, beleza? O que mais que a gente pode falar com relação à reportagem? A reportagem ela vai estar ali, o texto dela, a estrutura dela, vai estar dividida em 3 pontos, certo? Primeiro, vai ser ali o nosso título, que no caso de texto jornalístico como notícia e reportagem, a gente vai chamar de manchete, certo? É uma primeira linha, vamos dizer assim, que serve ali como um rosto desse tipo de texto, certo? Ela resume ali o texto em, digamos, uma frase ou 2 frases. É comum também a gente encontrar dentro da reportagem ou da notícia um subtítulo, ou como a gente pode chamar também de olho da manchete, que seria uma frase explicando o título inicial, tá bom? Mas aí, isso aí seria mais uma questão mais opcional, não é obrigatório assim desse gênero, beleza? O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter também um lead, tá certo? Que a gente já viu com relação ali à questão do gênero notícia, certo? Que seria basicamente uma parte inicial da reportagem que traz as informações principais do texto, certo? Os primeiros parágrafos, ali, o primeiro e o segundo parágrafo, talvez, na reportagem, eles vão apresentando esses elementos, certo? Essas perguntinhas que vão estar sendo mais aprofundadas dentro da reportagem. E é claro, o último elemento que nós vamos ter aí é o corpo do texto, que é onde ali o repórter ele vai poder desenvolver o tema e trazer novas informações ou declarações, entrevistas sobre o que foi pesquisado, ok? E é claro aí, com isso, a gente vai responder aquelas perguntinhas que apareceram no lead com mais detalhe, beleza? Ok, falando aí da questão do lead, o que a gente tem de perguntas que aparecem normalmente nele? A gente já viu isso na notícia, essas mesmas perguntinhas que aparecem no gênero notícia também aparecem no gênero reportagem. É claro que algumas perguntinhas vão ter um destaque muito maior no gênero reportagem do que no caso aí do gênero notícia. Mas vamos ver quais são as perguntinhas que nós temos no lead. O que aconteceu, ou seja, qual é o assunto que está sendo abordado ali, ó. Quem estava envolvido, quando aconteceu, por quê, como e onde. Beleza? A questão ali do quando e do onde não vão ter tanta relevância no gênero reportagem quanto tem no gênero notícia, já que o gênero reportagem ele pode estar falando aí de um fato que aconteceu há muito tempo atrás, diferente do gênero notícia que está sempre falando aí de algo recente e que foi ali de grande relevância. Então, essa questão aí do quando e do onde tem uma participação ali na reportagem, mas não é tão presente assim. O que vai importar mais no gênero reportagem vai ser ali o que é o assunto, certo? Quem estava envolvido e o porquê, ou ainda o como aquele evento aconteceu, tá certo? Então, isso aí são as perguntinhas chaves, vamos dizer assim, que aparecem com mais destaque na nossa reportagem. Beleza? Em resumo, que a gente pode falar aqui, tomando aí tudo que a gente já viu sobre a reportagem. Que ela pode ser longa, traz argumentos, opiniões. O repórter ali, ele vai estar assinando esse texto, certo? E ele sempre vai desenvolver algum assunto que já foi tratado, ok? Então, com isso, turminha, eu espero ter conseguido aí apresentar, resumir tudo, ou pelo menos uma grande parte, tirar aí as suas dúvidas com relação a esse gênero jornalístico. Se você ainda ficou com alguma dúvida, eu não consegui explicar direito aqui sobre esse assunto, não deixe de perguntar lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Eu estou aí contando aí com a participação de vocês para tentar auxiliar, certo? Se vocês não perguntarem, se vocês não trouxerem suas dúvidas à tona, eu não tenho como auxiliar com mais detalhes, beleza? Se você está vendo aí esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de clicar ali ó, no gostei para eu saber que você está gostando das nossas videoaulas, esse formato assim mais simples, sem muita edição, sem muitos cortes, tá certo?
É claro, se possível também, comente aqui no grupo, comente aqui no YouTube para eu poder saber sua opinião, o que você acha que precisa melhorar, se a forma como estou falando está clara, se eu preciso falar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais devagar, ou até mesmo modificar ali a linguagem utilizada para que vocês possam cada vez mais aprender sobre os assuntos trabalhados. É claro também, não esqueça aí de compartilhar com os coleguinhas sobre tudo que vocês viram hoje. Manda aí o vídeo para alguém aí que você conheça, que esteja também estudando sobre reportagem, beleza? Então, professor Michael se despedindo, a gente se vê na próxima videoaula.